Você já sentiu que está se esforçando, tentando fazer o certo, orando, buscando, mas mesmo assim tem aquela sensação estranha de estar andando sem direção, como se estivesse seguindo um mapa, mas sem saber se é o certo? Talvez você até pense: e se eu estiver fazendo tudo isso, mas indo na direção errada? Essa dúvida dói e às vezes paralisa, mas também pode ser um sinal de que seu coração não quer viver no automático, que você quer agradar a Deus de verdade e não apenas seguir tradições ou expectativas dos outros. A boa notícia é: Deus não esconde o caminho dele de quem busca com sinceridade. O problema é que muitas vezes procuramos respostas rápidas, sensações fortes ou confirmações externas, e nos esquecemos que o caminho de Deus é mais silencioso, mais profundo e mais simples do que parece. Se você já se perguntou se está na direção certa, esse conteúdo é para você. Aqui estão 10 sinais espirituais e práticos que te ajudam a discernir se você está mesmo andando com Deus ou apenas tentando acertar sozinho. E o melhor, com dicas reais que você pode aplicar hoje. Vamos juntos? 1. A dúvida. Não é falta de fé, é desejo de alinhamento. A verdade é que nem todo mundo se faz essa pergunta. Muitas pessoas simplesmente seguem vivendo no piloto automático, tentando acertar por instinto, por tradição, ou apenas fazendo o que parece mais lógico ou aceitável. Mas se você já parou para perguntar com sinceridade: será que estou mesmo no caminho certo com Deus? Isso já revela algo muito importante sobre você. O seu coração deseja alinhamento com a vontade dele. E esse desejo, por si só, já é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Porque duvidar por orgulho é uma coisa, mas duvidar por reverência, por temor, por vontade de agradar a Deus, isso é uma marca de quem está buscando verdadeiramente. A dúvida, nesse contexto, não é fraqueza espiritual. Pelo contrário, ela é um convite para se aproximar mais, para ouvir mais, para depender mais. É um lembrete de que caminhar com Deus não é viver com todas as respostas, é viver com o coração inclinado à vontade dele. E aqui está um ponto que precisamos aceitar com maturidade. O caminho de Deus nem sempre traz uma sensação imediata de segurança. Às vezes, o certo parece incerto. Às vezes, o caminho mais fiel é também o mais estreito, o mais solitário, o mais difícil de explicar. Mas essa é justamente a diferença entre andar com Deus e andar pelo que se vê. Quando você está no caminho dele, pode até faltar clareza por fora, mas sobra paz por dentro. Mesmo sem todas as respostas, algo em você sabe: estou onde eu deveria estar. Então, se você está com dúvidas hoje, não se culpe. Use isso como ponto de partida. A dúvida não é o fim da fé. É só o momento em que a fé começa a se tornar mais real, menos emoção, mais entrega. E é a partir dessa consciência que começamos a perceber os verdadeiros sinais do caminho de Deus. Não em placas luminosas, mas na voz do pastor, nos frutos, na obediência e na paz que ele derrama em meio ao silêncio. 2. Ouvindo a voz do pastor. João 10, 27. Um dos sinais mais claros de que estamos no caminho certo com Deus é quando conseguimos reconhecer a voz dele no meio de tantas outras. Em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa afirmação é simples, mas profunda. Jesus não disse que suas ovelhas sentem algo especial o tempo todo. Ele também não disse que elas vivem sem dúvida ou que nunca se perdem. Ele disse que elas ouvem a sua voz, e isso é o que as guia. A verdade é que a vida nos oferece muitas vozes. A voz da cultura, das redes sociais, da nossa ansiedade, dos medos antigos, da opinião dos outros, das comparações. E quando estamos emocionalmente cansados, é fácil confundir essas vozes com a direção de Deus. É por isso que Jesus usa a imagem do pastor. Ele é o único que conhece o nome de cada ovelha, que anda na frente e que fala de um jeito que só quem tem relacionamento com ele reconhece. Saber se você está no caminho certo começa por aí. Você tem escutado mais a voz de Deus
ou seus próprios impulsos, desejos e medos. Porque Deus fala. Ele fala de muitas formas. Através da palavra, da oração, da paz interior, da correção, do silêncio, de pessoas e até das circunstâncias. Mas ele não grita, ele sussurra. E só quem desacelera, só quem deseja escutar de verdade, consegue discernir. Escutar a voz de Deus exige intimidade. Não tem atalho. Quanto mais você se aproxima dele, mais fácil é perceber quando ele está te direcionando e também quando está te alertando. Quando a gente vive apressado, a gente ora pedindo respostas, mas não espera. Mas quem quer seguir a voz do pastor precisa aprender a ficar com ele até ouvir. Talvez hoje Deus não esteja dizendo sim nem não. Talvez ele esteja apenas dizendo: fica mais um pouco, me ouve de verdade. E essa escuta começa com pequenos gestos. Abrir a Bíblia mesmo sem vontade, sentar em silêncio sem pressa, orar sem pedir, só para ouvir. Se você está ouvindo a voz de Deus, ainda que em pequenas coisas, ainda que sem palavras audíveis, isso já é sinal de que você está no caminho certo. E se você sente que ainda não está ouvindo com clareza, então esse é o momento ideal para parar, silenciar o barulho ao redor e dizer com sinceridade: Senhor, fala comigo. Eu quero seguir a tua voz, não a minha. 3. Buscar primeiro o reino. Mateus 6,33. Jesus deixou uma ordem clara e poderosa em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais mal interpretadas. Buscar o reino em primeiro lugar não significa apenas orar pela manhã ou ir à igreja aos domingos. É muito mais profundo. Significa colocar Deus no centro de todas as decisões. É consultar antes de agir, depender antes de planejar, entregar antes de executar. Muitos de nós estamos buscando a vontade de Deus, mas com a agenda cheia de decisões que já foram tomadas sem Ele. Tomamos decisões com base no medo, na pressa, na emoção, no que parece lógico. E só depois, quando algo dá errado, oramos pedindo que Ele abençoe aquilo que nem consultamos antes. É como dizer: Senhor, entra no meu plano, quando a oração certa seria: Senhor, me mostra o teu plano. Buscar o reino primeiro é viver com consciência de que nada na nossa vida é pequeno demais para envolver Deus. É orar antes de aceitar um trabalho. É perguntar antes de entrar em um relacionamento. É refletir antes de dar uma resposta. É criar o hábito de, em cada passo, perguntar: isso glorifica o teu nome? Isso me aproxima ou me afasta do teu propósito? Decisões feitas sem oração tendem a gerar confusão, porque são guiadas por impulsos e não pelo Espírito. E a confusão, quando se instala, nos tira a paz, enfraquece a fé e cria um ciclo de frustração. Mas quando buscamos primeiro o reino, até as decisões difíceis se tornam leves. Porque mesmo sem todas as respostas, temos a convicção de que estamos alinhados com aquele que enxerga o que a gente ainda não vê. Na prática, isso significa desacelerar. Significa não aceitar tudo que aparece como se fosse bênção só porque parece certo. Significa ter coragem de dizer ainda não sei, enquanto espera a direção de Deus. Às vezes, a fé verdadeira não está em agir rápido, mas em esperar com sabedoria. Buscar primeiro é um estilo de vida. E quando esse estilo se torna sua base, as outras coisas, como Jesus prometeu, vão sendo acrescentadas. Não como recompensa por boa conduta, mas como fruto de um coração alinhado com o céu. 4. Nem todo desconforto é erro. Mateus 7,14. Existe uma ideia muito comum e perigosa de que se algo está difícil, desconfortável ou confuso, então só pode ser um sinal de que não é de Deus. Mas Jesus nos alertou sobre isso de forma muito clara. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7,14. Isso significa que o caminho certo com Deus nem sempre será o mais fácil, o mais rápido ou o mais popular. Na verdade, quase sempre ele será o mais estreito.
o mais contra a cultura, o mais difícil de explicar para os outros e muitas vezes o mais solitário. A nossa geração foi ensinada a associar fluidez com direção divina, mas nem sempre o que flui é certo e nem sempre o que aperta é erro. Às vezes, o desconforto é exatamente o que Deus está usando para te moldar, te proteger ou te desviar de algo que você ainda não enxerga. Tem gente que sai do caminho de Deus porque ficou cansado, outros porque não viram resultados rápidos. Mas há também aqueles que continuam mesmo cansados, mesmo em silêncio, mesmo sem entender. E esses são os que descobrem aos poucos que a fidelidade vale mais do que a confirmação emocional. Se você está no caminho da obediência, mas ele parece apertado, se exige renúncia, paciência, perdão, confiança, espera, não saia dele. Esse pode ser o exato lugar onde Deus está te transformando. O conforto nem sempre é sinal de aprovação divina. Às vezes, o inimigo também abre portas largas para te afastar devagar de quem você nasceu para ser. E do outro lado, o Espírito Santo te chama por caminhos mais estreitos, não para te punir, mas para te fortalecer, te lapidar e te preparar. Obediência é um termômetro mais confiável do que emoção. Emoções oscilam, mas quando você sabe que está fazendo o que Deus pediu, mesmo sem aplausos, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, isso é um sinal fortíssimo de que você está no caminho certo. Então hoje, se você está se sentindo desconfortável, mas está andando com integridade diante de Deus, continue. O desconforto pode ser só um lembrete de que você está sendo guiado por um caminho que poucos têm coragem de trilhar, mas que leva à vida. 5. Frutos são evidência. Mateus 7,16. Um dos sinais mais visíveis de que estamos no caminho certo com Deus não está nas emoções que sentimos, nem nas portas que se abrem, mas nos frutos que a nossa vida começa a produzir. Jesus foi direto ao dizer isso em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Fruto não se finge, ele nasce. Ele se revela com o tempo. Você pode até se esconder atrás de palavras bonitas ou de aparências religiosas por um tempo, mas os frutos, ou a falta deles, sempre acabam aparecendo. E quando você está caminhando com Deus, os frutos não são só resultados externos, como conquistas ou aprovações dos outros. São transformações internas. O apóstolo Paulo detalha esses frutos em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o caminho de Deus vai gerar aos poucos mudanças reais em quem você é, não só no que você faz. Mesmo em tempos difíceis, mesmo sem grandes vitórias visíveis, você começa a notar que está menos reativo, mais paciente, mais sensível à dor dos outros. Você perdoa mais rápido. Você se controla melhor. Você tem mais paz, mesmo sem entender tudo. Isso é fruto. Isso é evidência. Por outro lado, quando estamos fora do caminho, também aparecem frutos, só que de outro tipo. Irritação constante, impaciência, orgulho, confusão interior, falta de domínio próprio, amargura, comparação. Essas reações são sinais de que o coração está desalinhado, mesmo que por fora tudo pareça bem. É por isso que uma pergunta simples pode te trazer uma resposta poderosa. Como eu tenho reagido à vida? Porque o modo como você responde às pressões, às críticas, às esperas, às frustrações, diz muito sobre onde seus pés estão pisando espiritualmente. Se você percebe que os frutos estão distantes do que Deus promete, não se culpe, se alinhe, volte à presença dele. Comece de novo, porque o fruto não nasce por esforço humano. Ele nasce da conexão com a videira. Como Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, mais do que perguntar, será que estou no caminho certo? Pergunte, quais frutos minha vida está produzindo?
Essa resposta vai te mostrar, com sinceridade, onde você realmente está e para onde está indo. 6. Paz interior é confirmação. Filipenses 4:7. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Nem sempre Deus vai te dar um sim claro, um não direto ou um sinal visível no céu. Mas existe um tipo de resposta que só quem caminha com Deus aprende a reconhecer. A paz que excede o entendimento. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica. Ela não é baseada nas circunstâncias ao redor. Ela não depende se tudo deu certo, se todos aprovaram, se o plano foi compreendido. Pelo contrário, muitas vezes ela aparece quando tudo está confuso por fora. Mas há uma convicção tranquila por dentro de que Deus está no controle. É aquela sensação de descanso interior que diz: está tudo bem, mesmo que eu ainda não veja como vai ficar tudo bem. Muita gente confunde paz com ausência de problemas, mas a paz de Deus não é ausência de luta, é presença dele no meio da luta. É saber que, mesmo sem respostas, você está sendo guardado por algo maior do que você pode entender. Se você está em dúvida sobre uma decisão, um caminho, um recomeço, uma escolha, preste atenção à sua paz interior. Ela é um tipo de confirmação que o Espírito Santo usa. Se mesmo diante da incerteza, seu coração está calmo, livre do peso da ansiedade, sem pressa e sem desespero, essa pode ser a paz de Deus te conduzindo. Por outro lado, se há inquietação constante, uma pressão que te força a decidir sem convicção, um aperto no coração que não passa, talvez seja o Espírito dizendo: ainda não. Paz não é um sim automático, mas é um sinal de que você está alinhado com Deus, mesmo que ainda esteja esperando. Então, quando não houver uma resposta clara, ore assim: Senhor, se essa decisão vem de ti, confirma com paz. Se não, tira a paz e me ajuda a esperar. É uma oração simples, mas poderosa, porque a paz dele é um dos maiores filtros para discernimento. E lembre-se, não corra atrás depressa quando o que Deus quer te dar é paz. A pressa confunde, a paz confirma. 7. Silêncio e escuta são parte do processo. Uma das maiores dificuldades da vida com Deus não é obedecer, é esperar. E mais ainda, esperar em silêncio. Porque existe um tipo de silêncio que não é ausência de resposta. É uma forma sutil, mas profunda, de Deus nos ensinar a ouvir com o coração. A verdade é que Deus nem sempre responde na hora em que queremos, nem da maneira que imaginamos. Ele não é um sistema automático que entrega direções rápidas sempre que oramos com urgência. Ele é Pai. E como Pai, Ele sabe que há coisas que só podem ser entendidas quando o nosso coração silencia. Mas isso não significa que Ele nos ignora. Pelo contrário, às vezes, o silêncio de Deus é o espaço onde a nossa fé cresce, onde o nosso ego se cala e onde o nosso espírito aprende a escutar de verdade. Porque escutar a Deus não é só ouvir palavras, é perceber a paz, o incômodo, o direcionamento que Ele dá através da palavra, das circunstâncias, do Espírito Santo e principalmente da intimidade com Ele. O problema é que a gente vive tão cercado de barulho, vozes, notificações, expectativas, comparações, que não sobra espaço para ouvir nada do alto. Queremos ouvir Deus, mas nossa mente está ocupada demais, tentando resolver tudo sozinha. Queremos resposta, mas não damos lugar para que a presença dele nos direcione. Por isso, se você quer saber se está no caminho certo com Deus, pare de falar por um momento. Entre no silêncio. Não o silêncio da apatia, mas o da espera sensível. A oração mais madura nem sempre é a que fala mais. É a que sabe escutar. Tire momentos do seu dia para apenas estar com Deus, sem agenda. Deixe a Bíblia aberta, leia um trecho com calma, sem pressa. Respire fundo, não peça nada por um instante. Só diga: Senhor, estou aqui, fala ao meu coração.
E então, ouça, não com os ouvidos físicos, mas com a sensibilidade de quem sabe que Deus fala até no silêncio. Você vai perceber que, com o tempo, a sensibilidade aumenta. Pequenos sinais se tornam claros. Uma frase que te toca profundamente, uma ideia que surge com paz, um texto que salta das Escrituras, uma conversa que te confirma algo que você já estava sentindo. Tudo isso é direção, tudo isso é resposta. Deus não é indiferente. Ele só está esperando que você acredite que ouvir a voz dele vale mais do que seguir os próprios impulsos. Se hoje o céu parece em silêncio, talvez seja porque Deus está te ensinando a escutar de verdade. E esse tipo de escuta exige pausa, confiança e entrega. 8. Confirme na comunhão. Um dos erros mais comuns de quem quer acertar com Deus é achar que precisa fazer tudo sozinho. É claro que a caminhada com Deus é pessoal, mas ela nunca foi feita para ser solitária. A Bíblia é clara. Deus nos criou para vivermos em comunhão. E muitas vezes é justamente através das pessoas que Ele confirma ou corrige o nosso caminho. Em Provérbios 15:22 está escrito: onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há êxito. Esse princípio é real e prático. Quando você está diante de uma decisão difícil, ou quando está com dúvidas sobre estar ou não no caminho certo, Deus pode, e muitas vezes vai, usar pessoas para te orientar. Ele fala através de conselhos, conversas sinceras, testemunhos, orações compartilhadas e até em pequenas observações que alguém faz sem perceber o quanto aquilo te tocou. Mas, atenção, nem toda opinião é direção divina. Por isso, é fundamental estar cercado de pessoas que também buscam a vontade de Deus. Gente que ora, que tem sensibilidade espiritual, que não fala por emoção, mas por discernimento. Gente que te ama o suficiente para te corrigir com verdade e não para te agradar com elogios vazios. Quantas vezes Deus já te respondeu por meio de um conselho inesperado? Quantas vezes uma pregação, uma frase, uma conversa informal acendeu uma luz no seu espírito? Isso não é coincidência, é a voz de Deus se revelando na comunhão. A palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Isso significa que há uma presença de Jesus que se manifesta na coletividade, uma sabedoria que se revela quando os corações se unem para buscar a mesma direção. Então, se você está em dúvida sobre o seu caminho, não caminhe isolado. Procure alguém maduro na fé, compartilhe o que está sentindo, peça oração, peça conselhos e, acima de tudo, esteja aberto a ser confrontado. Às vezes, a resposta que você precisa dói, mas liberta. E se você ainda não tem essa rede de apoio, comece orando por isso. Peça a Deus pessoas com quem você possa crescer, que falem vida sobre você e que te ajudem a continuar quando tudo parecer incerto. Caminhar com Deus é mais leve quando caminhamos junto com outros que também têm o coração voltado para Ele. 9. Obediência diária constrói o caminho. Muita gente imagina que descobrir o caminho certo com Deus é como receber um mapa completo, com todas as direções detalhadas e garantias de sucesso. Mas, na verdade, andar com Deus é muito mais parecido com caminhar à luz de uma lamparina do que com dirigir com farol alto. O caminho de Deus não se revela inteiro de uma vez só. Ele é construído aos poucos, passo a passo, decisão por decisão, dia após dia. E o que sustenta essa jornada não é a certeza do destino final, mas a obediência constante no presente. É como se Deus dissesse: seja fiel hoje, eu cuido do amanhã. Jesus nos ensinou isso ao dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. A fidelidade aos pequenos direcionamentos é o que abre as portas para maiores revelações. Às vezes, a gente fica esperando um grande sinal dos céus, uma confirmação espetacular, um mover extraordinário,
quando, na verdade, o próximo passo está escondido na obediência simples que você já sabe que precisa praticar. Talvez Deus já tenha falado com você sobre perdoar alguém, mudar um hábito, cuidar melhor do seu tempo, voltar à rotina de oração, honrar seus compromissos, ser mais generoso ou até se afastar de algo que te enfraquece espiritualmente. E talvez você pense: mas o que isso tem a ver com saber se estou no caminho certo? Tem tudo a ver, porque o caminho certo não é um lugar que se alcança, é uma vida que se constrói. E essa vida é formada pelas suas decisões diárias. Obedecer hoje, mesmo sem entender tudo, é o que prepara você para viver o plano de Deus amanhã. A obediência é o que sustenta quem quer viver com propósito. Não basta ter fé, não basta ter boas intenções. É preciso agir, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que ninguém vê, mesmo quando o coração duvida. É obedecendo nas pequenas coisas que você se alinha com o céu, afina seu ouvido espiritual, fortalece sua fé e, pouco a pouco, vê o caminho se desenhando diante dos seus pés. Não espere ter todas as certezas para dar o próximo passo. Obedeça com o que você já sabe. Deus vai revelar o restante no tempo certo. 10. Aplicação prática. Depois de tudo isso, talvez você ainda se pergunte: tá, mas o que eu faço agora? Como coloco isso em prática na vida real? A resposta pode parecer simples demais, mas é exatamente aí que mora o poder. Reserve um momento do seu dia. Pode ser agora, pode ser à noite, antes de dormir, ou logo pela manhã. Não precisa de muito tempo. 15 minutos de silêncio intencional com Deus já podem mudar tudo. Desligue as distrações, saia do barulho, feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, o que o teu Espírito quer me mostrar hoje? Não espere uma voz do céu. Às vezes, o que vem é uma lembrança, um incômodo suave, uma paz repentina, uma palavra que se destaca quando você abre a Bíblia. Outras vezes, é só o silêncio mesmo, mas um silêncio cheio da presença dele. Pegue um caderno ou até o bloco de notas do celular e anote o que vier, um versículo, um sentimento, uma frase, porque Deus fala, e quando a gente escreve, a gente registra os passos do caminho. Você não precisa ter 100% de certeza para continuar. Basta dar o próximo passo com fé e constância. Obedeça com o que você já sabe e confie que, se for preciso corrigir a rota, Deus mesmo vai te mostrar. O caminho certo com Deus é construído assim, na escuta, na entrega e na prática diária da fé. E se hoje você não sabe exatamente onde está, saiba que só o fato de estar buscando já é um sinal de que você não está perdido. Deus não esconde os caminhos dele de corações sinceros. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também está tentando encontrar direção. Talvez essa pessoa esteja em silêncio, esperando por um sinal, e você pode ser esse sinal. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, que unem fé com vida real, verdades com prática, espiritualidade com transformação, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. Jesus ainda tem muito o que te ensinar, e você não precisa caminhar sozinho. Assista aos outros vídeos que estão aqui também. Cada um deles é uma continuação desse diálogo entre você e Deus. E cada palavra pode ser exatamente o que o seu coração está precisando ouvir hoje. Que o Espírito Santo continue te guiando e que você tenha coragem de obedecer, mesmo sem ter todas as respostas. Porque no fim das contas, estar no caminho certo com Deus é menos sobre saber tudo e mais sobre confiar em quem te guia.